Fala aí, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Sabe aqueles carros com design mais conservador e que muitos senhores de idade preferem e que inclusive se você tiver pode passar uma falsa impressão que você é um velho? É por causa disso que hoje eu vou trazer para você 7 carros para pagar de velho. Então vamos nos divertir um pouquinho, fica comigo até o final e bora pro vídeo! Vamos começar com o clássico Volkswagen Santana. Em 84 chegou o Santana, uma grande novidade para o mercado nacional. Ele chegou com motor 1.8 com opções de gasolina e a álcool e também com carrocerias de 2 e 4 portas. Em 85 chegou a sua variante perua, a Santana Quantum. O carro foi repaginado em 87, ganhando alguns detalhes a mais e também depois um motor 2.0. Mas a versão que mais chamou a atenção dos coroas chegou em 1991. Depois o carro também recebeu injeção eletrônica, ficando mais tecnológico. E de fato o carro ficou mais bonito e com mais requinte a bordo. E algo que deixou o Santana de segunda geração um dos carros mais queridos pelos coroas e também muito adorado por nós. E claro, tinha o aspecto da manutenção barata, robustez mecânica e tinha um motor excelente para receber aquele kit GNV do vovô mão de vaca. Mas o carro fez ainda mais sucesso e foi reformulado novamente em 95, ganhando uma mudança estética que também chegou para a Quantum. Mas infelizmente saiu de linha em 2006, deixando saudade em muita gente. Inclusive a Auto Latina, que foi uma parceria entre a Ford e a Volkswagen, nasceram do Santana e da Quantum, o Ford Versailles e a sua perua Royale. Inclusive também são ótimos para se pagar de velho. Hyundai Azera. O banheirão da coreana Hyundai com certeza é um belo carro para se pagar de velho, em especial a sua versão mais antiga, que compreende os modelos de 2008 e 2011. O belo sedã de luxo coreano chegou por aqui em 2007, com visual bem conservador e ideal para tiozões, que depois foi substituído em 2011 pelo modelo 2012, que mesmo com porte mais de patrão, perdeu consideravelmente o seu aspecto geriátrico. Mas o Azera Vovô Edition tinha suas boas qualidades, como motor 3.3 V6 de 245 cavalos, amplo espaço interno, um excelente porta-malas, que era ideal para tiozões endinheirados e pistoleiros da época desovarem os seus defuntos. Fora o conforto e oferta de itens a bordo que era muito boa. Com design mais retilíneo, o carro realmente impunha respeito, porém dava áreas de idade avançada para quem o dirigia. Mas isso não é problema, afinal quem não gosta aí de galantear umas belas senhoras por aí? Mas brincadeiras à parte, o Azera é um belo sedã de luxo que teve seu espaço aqui no Brasil. E não poderia passar em branco a sua menção aqui na lista de hoje. Ford Del Rey. Ele chegou no começo dos anos 80 como uma opção mais arrojada em relação ao Ford Corcel, que também era um carro com 3 volumes que deu origem ao Del Rey e teve uma carroceria de 2 e 4 portas. A premissa do Del Rey era ser um carro confiável, confortável e com ótimo acabamento. E o Corcel, apesar de ser um bom projeto, não se encaixava como o carro mais luxuoso na época. E devido às suas características, o Del Rey sempre foi visado por pais de família em idade avançada e com grana, porque naquela época não era um carro tão acessível. Perfeito para pagar de velho até hoje, o carro foi equipado com motor 1.6 do Corcel e depois em 84 com 1.6 CHT. Em 88 chegou o motor AP da Volkswagen. O carro sempre foi bem equipado para sua época, com cintos de segurança retráteis, travas elétricas nas portas, com bloqueio nas traseiras, itens que não eram tão comuns naqueles tempos, porque a maioria dos carros eram pé de boi. E claro, quem não lembra do clássico relógio digital localizado no console de teto, um item que marcava o carro e é lembrado por muitos hoje quando o assunto é Del Rey, sendo o acessório favorito dos vovôs na época. Os bancos do carro também eram bem confortáveis e macios ao toque. A sua suspensão era suave ao rodar e firme nas curvas, melhor que a do Corcel inclusive. Além do seu espaço interno que era bom e o seu porta-malas que era excelente. E juntamente com o Del Rey também tivemos a sua perua, a famosa Belina, que quando fez parte da linha Del Rey se chamou Scala e depois voltou a se chamar Belina novamente.
Mas o bom e velho Del Rey saiu de linha para dar lugar ao Versailles, e a Belina foi substituída pela Perua Royale. Agora é a vez do Toyota Corona. Esse carro talvez você não conheça, mas rodou sim no Brasil por um bom tempo. Esse carro foi sugerido aqui na lista justamente pelo seu nome, Corona. E você está pensando que o Corona é só nome de ducha? Não, meu amigo, é nome de carro para pagar de velho, sim senhor. Inclusive parece até cômico, mas Corona em espanhol significa coroa, sendo assim um legítimo carro de coroa até no nome. Mas apesar de verídico esse nome, claro que o significado dele lá fora não era esse, né? Mas falando sobre o carro, esse sedã médio, quase grande, chegou ao Brasil no começo dos anos 90, vindo apenas como importado e já na sua 10ª geração. Por aqui veio apenas a versão sedã, equipado com motor 2.0, o carro também era interessante, abordava conforto com diversos itens a bordo, câmbio automático de 4 velocidades em algumas versões, airbags duplos, freios ABS e teto solar também estava disponível. Ele foi vendido por aqui até o ano 2000, quando a marca já focava no Vovorola, quer dizer, Corolla, que inclusive foi nacionalizado por aqui no final dos anos 90. Mas o Corona é um bom carro e que carrega as características positivas da marca aqui no Brasil. E com certeza é um belo carro para se pagar de velho. E você conhece o Volvo 850? Esse belo sedã quadradão aí foi apresentado em 92 no Salão do Automóvel aqui no Brasil e tinha como característica um design tradicional, conservador e foi taxado de ultrapassado até naquela época, um prato cheio para os tiozões. Apesar disso, o carro era considerado bem seguro, podendo bater de frente aí com seus concorrentes na época, como modelos da Mercedes e BMW. O seu motor foi o 2.5 de 170 cavalos e acompanhava um câmbio manual de 5 velocidades ou automático de 4 velocidades. Em 94 chegou a sua versão perua, muito elegante por sinal, e na minha visão de senhor de 50 anos era um belo carro. Logo depois chegou o motor 2.3 turbo de 224 cavalos. Em 95 veio a sua versão T5R com motor de 240 cavalos. O carro tinha um bom espaço interno, um porta-malas com ótima capacidade, acabamento simples, mas bem feito e muitos itens de série, como sistema de som, computador de bordo e bancos em couro. O carro poderia ter feito sucesso como veículo importado aqui no Brasil, mas não vingou porque ele era um carro caro de manter e facilmente viraria uma bomba. Porém, esse carro aí serviu bem para pagar de velho nos anos 90, não somente aqui no Brasil, onde ele veio importado, mas em todo o mundo esse carro é zoado como carro de vovô. E a marca já fala isso, é só você tirar a letra L do nome que fica tudo perfeito. Ford Escort SW. Mas eu escolhi esse carro aí porque eu tive um e tenho experiência própria. E que carro, hein, senhores? Sei que muita gente considera bomba, mas eu não me dei mal com ele não. O Escort SW chegou ao Brasil sendo fabricado na Argentina em 1997, trazendo inovações que o Escort recebeu nessa versão, incluindo seu motor Zetec 1.8, 16 válvulas de 115 cavalos, apenas a gasolina, que prometia mais economia de combustível e eficiência que os motores antigos da linha Escort. O SW sempre foi um carro para pagar de velho mesmo, tanto que muita gente que não entende de carro falava assim para mim: "Nossa, eu nem sabia que você tinha uma Belina, isso parece carro de velho." Apesar que o meu carro parecia mais um blindado da polícia aqui do Rio, esse carro aí me proporcionou pagar de velho e de pobre ao mesmo tempo, porque ladrão nenhum queria roubar esse carro. Mas falando do carro em si, o Escort SW conservava as boas características do seu irmão hatch, como conforto, boa dirigibilidade e espaço interno, e adicionando aí um bom porta-malas. Porém, o Escort SW continuou sendo visado por senhores de idade, jogadores de dama e alimentadores de pombos nas praças do Brasil. E não poderia faltar ele, o ícone, o incrível, o mítico, o Toyota Vovorola. O Corolla chegou ao Brasil em 1994 como importado e acompanhado da sua versão perua. Mas a versão que começou a pirar o cabeção dos vovôs na época foi a sua geração seguinte, que inclusive começou a ser fabricado por aqui em 98, mas apenas na configuração sedã.
E no ano de 2002 chegou a sua nova geração, apelidado de Corolla Brad Pitt por causa da propaganda com o famoso ator. E o carro continuava oferecendo um nível adequado de conforto a bordo, confiabilidade mecânica e bom valor de revenda com tradição. O carro tinha opções de motor 1.6 de 110 cavalos e também um motor 1.8 que ficou mais forte e chegava aos 136 cavalos. E foi nessa geração que veio a sua perua, a Fielder, um ótimo carro que deixou saudades. E depois, em 2008, chegou a próxima geração que foi um pouco polêmica e também eliminou a Fielder do portfólio da marca. Porém, na parte mecânica, o Vovorola tirou de linha o motor 1.6 e manteve 1.8 e adicionou o motor 2.0 de 142 cavalos, mas conservou seu câmbio automático de 4 velocidades. Em 2014, chegou a geração que fez mais sucesso por aqui ainda, totalmente renovado e imprimiu um visual menos vovô, porém ainda assim bem conservador. E implementou também um câmbio CVT na sua gama de opções e manteve os motores 1.8 e 2.0. E depois de uma repaginada no visual, o Vovorola ficou menos tiozão e ganhou controle de tração e estabilidade. E a sua nova geração está para chegar aqui no Brasil com um visual mais jovem, porém carregará o bom estigma de carro para pagar de velho. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. E lembrando, quem dera eu pagar de velho tendo um Corolla na garagem, por exemplo. Esses carros aí da lista são considerados bons modelos, tá? Agora comenta aí embaixo para a gente se você conhece mais carros que servem para pagar de velho. E se gostou do conteúdo, compartilhe ele com seus amigos e familiares e siga o canal nas redes sociais. Os endereços estão aí para você na tela. E deixe o seu like, a sua avaliação para ajudar o canal aqui no YouTube. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, junte-se a nós, se inscreva aí e ative o sininho, porque é de graça e não custa nada. E se você gosta de videogames antigos, clique aqui e confira o meu canal de Games Retrô. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!